Processo de avaliação e de planejamento do ensino de história. Concepção e representação de sequências didáticas. Avaliação é da prática educativa e não um pedaço dela. É muito importante a gente ter essa ideia, esse conhecimento de que a avaliação, ela faz parte do processo educativo, ela faz parte da educação. Então, não deixar algo estanque, até porque, às vezes, na faculdade, a gente tem aquela questão de aula, e depois um dia para a prova, né? Mas prova escrita, é um instrumento de avaliação. Avaliar, a gente está avaliando a todo momento, né? Como é que o aluno está se comportando na sala de aula, como é que ele está desenvolvendo as tarefas de casa, as atividades, quais são as dificuldades que ele está tendo. Então, eu não preciso esperar o momento da prova, né, ou o momento estanque de uma avaliação para mim saber, não, aluno sabe, não, aluno não sabe. O professor, ele deve estar sempre antenado quanto a isso, como é que está o processo de educação, de aprendizagem do aluno durante todos os dias, né? Isso é importante a gente frisar. O aluno ensina ao aprender e o professor aprende ao ensinar. Isso é muito verdade. É uma fala, né, de Paulo Freire, onde ele diz isso em 1999, foi registrado essa fala de Paulo Freire, mas isso é muito verdade. O aluno está sempre ensinando o professor e o professor está sempre aprendendo quando ele vai ensinar. Concepção da avaliação. A avaliação é um momento privilegiado de estudo e não um acerto de contas. Eu sempre achei muito errado, né? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem a nossa avaliação quantitativa, em que o aluno ele é um 8, ou ele é um 9, ou ele é um 3, né? E aí você reprova o aluno. Então, o aluno está sempre em contato com o professor, ele está desenvolvendo, está naquele processo de aprendizagem durante, às vezes, a semana toda, o mês todo, e aí chega no momento da avaliação, aquele dia exclusivamente ele não está muito bem. E aí ele faz uma avaliação, ele faz uma prova, às vezes, não tão satisfatória quanto ele gostaria até mesmo de ter feito, e aí ele é pontuado com 3, 4. Professora, mas todo aluno que aprende, ele aprende. Não, mas depende, às vezes aquele dia você não está muito bem. Às vezes você não vai escrever tão bem quanto poderia, né? Então, se você colocar uma avaliação para você pontuar o aluno durante aquele processo todo, às vezes uma injustiça. Mas a gente passa por esse processo, é o nosso sistema educacional brasileiro, que a gente tem que colocar nota, né, e não conceito. Porque se a gente pudesse sempre colocar um conceito, não, esse aluno, ele foi muito bem durante as atividades, no dia da prova ele não foi muito bem, então eu vou colocar um pouquinho mais de nota para ele. Eu, enquanto professor que estive aqui junto, nossa, imagina, isso aí vai cair o mundo, né? Então, o professor, às vezes, ele tem que ter um jogo de cintura, né, de, às vezes, cobrar mais de determinados alunos, cobrar menos de outros, mas dentro de uma ação de equidade, em que você vai ter uma distribuição igual, mas conforme a necessidade e a produtividade de cada aluno. Isso é importante frisar. Avaliar. Consiste do ato de mensurar, medir, dimensionar, quantificar ou qualificar algo que se deseja atribuir valor ou grau. É o ato de diagnosticar. Para esse fim, são aplicados métodos, instrumentos e ferramentas que devam ser pensados de forma a se adequar ao objeto, fato ou fenômeno a ser avaliado. Se vocês pensarem direitinho, nós estamos sendo avaliados a todo momento. Você acorda de manhã, você chega em frente ao espelho, você coloca uma roupa, claro, né, toma banho, faz sua higiene, coloca uma roupa, chega em frente ao espelho e você vai se autoavaliar. Será que tá bom para mim sair? E não, hoje meu cabelo não acordou muito bem, eu vou ter que dar uma mexida nele melhor. Aí você volta, você mexe de novo no cabelo, volta de novo lá para o espelho, se autoavalia novamente. Nossa, mas essa roupa não ficou legal. E às vezes você até pede uma opinião de uma outra pessoa. Mãe, dá uma olhadinha aqui, ficou bom assim? Ou para o seu filho, né? Às vezes você já tem um filho que tem uma possibilidade de te dar esse tipo de opinião. Dá uma olhadinha, você acha que ficou legal? Então, assim, você está sempre avaliando, sempre avaliando. E é importante que essas avaliações, na nossa vida cotidiana, a gente avalia e a gente está sempre se autoavaliando, né? E não dá certo, não ficou bom, a gente vai, retorna
consegue mudar, fazer essa alteração e vai de novo, né, colocar uma outra roupa, mudar o penteado, mudar a maquiagem, alterar isso, alterar aquilo. E na sala de aula? Quantas vezes a gente gostaria de ter voltado, né, naquela prova, naquela avaliação, e que você percebeu que não foi muito bem, que você gostaria de ter feito diferente? Então, nem sempre a gente pode também pontuar o aluno naquele estanque somente daquela forma. Às vezes a gente tem que voltar, dar uma autoavaliada, né, o professor tem que dar outra oportunidade. Então, isso é importante também. Essa pirâmide é sensacional. Nós aprendemos 10% do que lemos, 20% do que ouvimos, 30% do que vemos. Então, olha que legal. Aqui nós estamos vendo e ouvindo. Então, 50% do que vemos e ouvimos. Aí a gente já vai ter que deixar para nossa live, né? 70% do que discutimos. 80% do que fazemos. Olha a importância das nossas atividades práticas, das nossas microaulas, das atividades de trabalho que vocês vão ler, discutir e depois vão apresentar. 80% do que fazemos. Agora, olha o barato de tudo em ser professor. 95% do que ensinamos. A melhor forma de aprender mesmo, realmente, sobre aquele assunto, é você ensinar sobre aquele assunto. Porque você vai ter que ler, ouvir, discutir, fazer e ainda ensinar. Pronto, agora você está fera. Então, olha a importância, você não ficar, às vezes, na sala de aula só falando. Ou não deixar espaço para que os alunos possam discutir, né? Então, essa estatística aqui, né, essa pirâmide aqui, ela é sensacional. Guardem essa para vocês. Tipos de avaliação. Tradicionalmente, têm sido identificadas 3 funções pedagógicas à avaliação das aprendizagens: a função diagnóstica, a função formativa e a função somativa. A avaliação diagnóstica ela envolve a descrição, a classificação e a determinação do valor de algum aspecto do comportamento do aluno. É determinar o grau em que o aluno domina os objetivos previstos para iniciar uma unidade de ensino, uma disciplina ou um curso. É verificar alunos que já possuem o conhecimento e as habilidades previstas a fim de orientá-los a outras oportunidades e novas aprendizagens. É quando você vai fazer um diagnóstico inicial. Qual a sala que eu vou pegar? Como é que estão esses alunos? O que eles sabem? O que eu sei que eles já sabem? Né? Então, imagina assim, um professor entra na sala de aula, vamos pegar um professor que entra na sala de aula de um 5º ano. Então, ele vai começar a explicar um determinado conteúdo e ele já espera, por exemplo, dentro de uma avaliação diagnóstica, que todos aqueles alunos já sejam alfabetizados. Porque, às vezes, mesmo o professor de matemática, ele vai passar uma expressão numérica, ele vai passar um problema matemático, ele já espera que aqueles alunos já tenham sido alfabetizados para eles poderem entender aquilo que ele vai começar a falar. Então, essa avaliação diagnóstica é você saber os pressupostos que aqueles alunos já têm antes de começar um novo curso, uma nova disciplina, uma nova unidade de ensino e assim por diante. Avaliação formativa. Busca identificar insuficiências principais em aprendizagens iniciais necessárias à realização de outras aprendizagens. Providencia elementos para, de maneira direta, orientar a organização do ensino-aprendizagem em etapas posteriores de aprendizagem corretiva ou terapêutica. É essa modalidade de avaliação uma parte integrante do processo de ensino-aprendizagem e, quando bem realizada, assegura que a maioria dos alunos alcance o objetivo desejado. É aqui que a avaliação que vai formalizar, né? Na verdade, vai ter dentro, às vezes, de algumas insuficiências, dentro de, às vezes, algumas dificuldades, você vai propor a aprendizagem corretiva. Não foi bem aqui, a gente poderia ter melhorado ali, a gente pode aprender melhor assim, né? É aquela questão de você vai, ao mesmo conteúdo, você repete, às vezes, diversas vezes, de forma diferente, para que você possa atingir a maioria dos alunos. Então, não é aquela repetição chata, que vai sempre falar da mesma forma, do mesmo jeito, explicar aquele mesmo conteúdo, não, de formas diversificadas, né, em que você vai atingir todos os alunos. Avaliação somativa, também chamada de classificatória ou tradicional.
É um processo de descrição e julgamento para classificar os alunos ao final de uma unidade, semestre ou curso, segundo níveis de aproveitamento expressos em graus, notas ou conceitos. Dirige-se, pois, para uma verificação geral do grau em que os resultados mais amplos foram obtidos. Basicamente, no entanto, abrange comparação de resultados, sendo realizados em termos de conteúdo e procedimentos de medida, como provas de dissertação, testes objetivos, etc. A avaliação somativa é aquela que, infelizmente, nós estamos acostumados, é aquela classificatória, né? Às vezes, quantas vezes no concurso público, quem tira a maior nota, né, ou as maiores notas, passam no concurso. E quem tiram as menores, né, que não atingem aquele objetivo inicial, eles não conseguem atingir aquele resultado, eles não passam, eles ficam, né, na verdade, eles reprovam, existe uma reprovação. A avaliação somativa é aquela que você tem que atingir um determinado número de pontos. Às vezes, na faculdade ou na educação, no ensino fundamental, no ensino médio, você precisa atingir uma pontuação X, que nós chamamos de média, né? Qual é a média? Então, e é engraçado que, infelizmente, eu tive um professor que frisava muito isso. Então, ele colocava assim, professor, por exemplo, imagina que você está dentro, você vai viajar de avião. E o piloto desse avião, ele é assim, nossa, ele é perfeito em decolagem. Para decolar, ele é excepcional. Então, ele tirou 10 em decolagem. Para manter o avião no ar, nossa, ele é assim, mediano, mas ele consegue manter o avião no ar. Então, ele tirou 6 em manter o avião no ar. Então, 10 com 6, 16. Mas para colocar, por exemplo, aterrissar, ele é péssimo. Ele tirou 0. Mas 10 com 6, 16. 16 dividido por 3, então você tem aí 5. 3 vezes 5, 15. Né? Mais um, então ele tem 5. E aí tem tantos alunos que falam assim, nossa, mas eu consegui 5 pontos. Dá para eu passar, faz uma recuperação, dá para eu passar. Ótimo, então vamos passar esse aluno. Você viajaria de avião com esse piloto? Então, é aquela questão, essa média, essa somativa aí, que você soma um ponto com mais um ponto e tira 9 fora, ok, passou. Conseguiu passar raspando. Mas será que realmente ele é bom? Então, é essa questão da avaliação somativa. Né? E quando os alunos ficam bravos, assim, o professor não me deu a nota. Na verdade, o professor não dá nota para ninguém. O professor ele só vai calcular os pontos que o aluno obteve. E, às vezes, naquele dia, eu volto a frisar, aquele dia, às vezes, aquele aluno não estava muito bem. Então, por que não a gente refazer aquela avaliação? Vamos fazer de forma diferente? Né? Então, a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. As etapas da avaliação. Para explicar as etapas, o modelo irá responder a 5 perguntas básicas. Quando é realizada? Que dados são coletados? O que é feito com as informações obtidas? Que tipo de retorno é dado ao estudante? E como a avaliação reflete no planejamento? Então, primeira questão, quando é realizada? Quando é uma avaliação diagnóstica, no início do programa ou durante o processo de aprendizagem. Na avaliação formativa, ela é realizada continuamente durante todo o processo de aprendizagem. E na avaliação somativa, realizada ao término de um programa, unidade, período de tempo determinado. Que dados são coletados? Se é uma avaliação diagnóstica, coleta dados relacionados aos pré-requisitos necessários para a continuidade do programa. Na avaliação formativa, coleta dados referentes ao contínuo progresso do estudante durante o processo de aprendizagem. E na somativa, coleta dados sobre o nível de aprendizagem obtido logo após um programa de aula. O que é feito com as informações obtidas? Na avaliação diagnóstica, prevêem futuras dificuldades e guiam a escolha de conteúdos e estratégias de ensino mais adequadas. Na avaliação formativa, retroalimentam o processo educacional, localizam dificuldades em cursos e guia o professor no processo de correção e recuperação. Já na avaliação somativa, utilizadas classificações do estudante e julgamento sobre suas condições de promoção ou retenção no fim do programa. Reprova, aprova.
Que tipo de retorno é dado ao estudante? Na diagnóstica, é elaborado um perfil individual com informações sobre os conhecimentos prévios diagnosticados. Na avaliação formativa, é um feedback individualizado com informações qualitativas sobre o progresso obtido e sobre os aspectos a serem trabalhados. Já na avaliação somativa, as notas ou conceitos quantitativos normalmente são amplamente divulgados em murais, em sites especializados e assim por diante. Como a avaliação reflete no planejamento? Na avaliação diagnóstica, o planejamento é adequado ao diagnóstico obtido sobre a existência efetiva dos pré-requisitos considerados necessários. Na avaliação formativa, o planejamento é continuamente alterado e corrigido ao longo do curso para alcance das aprendizagens significativas. Já na avaliação somativa, o planejamento permanece estático, não é alterado com os resultados da avaliação. Não interfere se o aluno passou ou se o aluno ficou retivo. Então, na verdade, continua o processo. Instrumentos de avaliação. É muito importante quando a gente fala de avaliação, geralmente vem à nossa cabeça, né, a nossa ideia, a prova. Só que a prova é somente um dos instrumentos. Então, aí a gente tem vários instrumentos de avaliação. A prova objetiva, que é aquela prova de marca X, né? A prova dissertativa, que é aquela prova que você tem que escrever um texto, que você tem que falar um pouquinho mais. O seminário, geralmente são aqueles trabalhos que você tem que apresentar em forma de seminário. Os trabalhos em grupo, os debates, relatórios individuais, autoavaliação, que é pouquíssimo explorado e tão importante dentro da avaliação, a observação e os conselhos de classe. Então, são vários instrumentos diferenciados de avaliação que nós temos. Alguns equívocos da avaliação. Então, por exemplo, aqui eu trouxe para vocês, né, a apresentação traz aqui, dentro dos slides, vários exemplos de prova, de avaliação. Por exemplo, relaciona os nomes das aranhas venenosas. Essa foi uma prova de ciências para o 6º ano. Então, o aluno, infelizmente, ele tem que ter uma memorização assim, fora do comum. A aranha marrom, será que ela é Latrodectes, Lycosa, Loxosceles, Ortognata, Phoneutria? Não sei nem falar isso, gente. Isso aqui é um exemplo claro de uma prova que dá para colar. Né? Então, é só você fazer uma colinha e que você vai conseguir fazer essa prova de boa. Porque é uma exploração exagerada, realmente, da memorização. Falta de parâmetros para correção. Pergunta 2. Como é a organização das abelhas numa colmeia? Então, eu posso dizer como é. A resposta é joia, é espetacular. Como é que é? Bom, eu vou responder como é que eu acho. Engano do professor pensar que o aluno, por ter assistido a aula, sabe responder da forma solicitada. A prova ela precisa ser bem elaborada para que ela possa ser bem respondida. Utilização de palavras de comando sem precisão de sentido no contexto. Dê sua opinião. O que você faria para acabar com a situação da seca no Nordeste? Você perguntou para mim o que eu faria? Eu não faria nada, absolutamente nada, pois não gosto de nordestino e quero que todo mundo se lasque. Está errado isso? Está errado, assim, no sentido que ele foi mal educado. A resposta foi dada mal educadamente, mas eu poderia colocar qualquer resposta, porque é a minha opinião. Então, na verdade, não foi com base em nada. Então, aqui a resposta, ela estaria certa de qualquer maneira, porque é a opinião da pessoa, e a opinião é livre, cada um tem a sua. Então, é importante a gente saber escrever essa prova de forma corretamente. Como deveriam ser os instrumentos de avaliação? E aí são as boas, né, as boas provas. Contextualização. Cuidado para que o texto sirva de contexto e não de pretexto. Leia o texto abaixo e em seguida responda a questão que se segue sobre ele. E aí é um bilhete, né, de uma passagem de ônibus, e que a questão em si é: o passageiro vai iniciar a viagem à noite, à tarde, de madrugada ou pela manhã? E ele só coloca uma passagem de ônibus. Isso aqui é incrível, essa questão aqui é super interessante.
né? Eu sei que é à noite, né? À noite, porque está lá o horário 23h30. Se fosse 11h30, seria de manhã, né? Pela manhã que ele coloca ali. Então, assim, não é uma pegadinha. Isso aqui não tem nada a ver com pegadinha, mas uma questão de interpretação mesmo, né? Quantos adultos hoje em dia que vão olhar no relógio e às vezes coloca lá 23, recebe um bilhete, às vezes, um comunicado, em que ele tem que estar presente lá às 11h30 da manhã. Mas não fala que é 11h30 da manhã, coloca 11h30. Será que é de noite ou será que é de dia? É 11h30 da noite ou 11h30 da manhã? Se é 11h30 da manhã, se fosse à noite, seria 23h30. Então, é questão de interpretação. Né? Então, essa questão é sensacional. Parametrização. De acordo com os estudos que fizemos em sala de aula sobre a história de Roraima, responda as questões a seguir. Qual a relação entre as invasões espanholas ao território brasileiro e o surgimento de Roraima? Faça um desenho representando pelo menos 3 fatos que marcaram o povoamento da região do Rio Branco nos séculos 17 e 18. Depois, crie uma legenda identificando esses fatos. Olha que incrível essa questão. Primeiro que ele coloca lá em cima, de acordo com os estudos, não é da sua cabeça. A gente já estudou sobre isso, a gente já explicou sobre isso. Então, de acordo com os estudos que nós fizemos, né, em sala de aula, responda as questões, não vai ser da sua cabeça. E depois ele coloca uma questão, faça um desenho. Quantos alunos que gostariam de fazer um registro de uma prova em forma de desenho? Mas ele não se limita, o professor aqui não se limita ao desenho, ele coloca, crie legendas identificando esses fatos. Olha que incrível. Exploração da capacidade de leitura e de escrita do aluno. De novo, olha que legal. Faça um desenho representando o processo de fotossíntese e depois escreva uma breve explicação sobre ele. Você não precisa só colocar assim, escreva sobre o processo de fotossíntese. Não, deixa o aluno fazer um desenho. Às vezes ele memoriza melhor em forma de desenho. Ele já memorizou, ele já desenhou em casa, ele já sabe. Agora ele desenha, lembra, e aí ele vai conseguir fazer uma explicação melhor. Proposição de questões operatórias e não transcritórias. Leia este texto, O Segredo da Luz do Sol. A luz do Sol é feita de cores que você pode ver quando aparece um arco-íris no céu. É possível perceber 7 cores bem diferentes, uma ao lado da outra. Violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Foi retirado de As Cores, de Adélia Cibul. Um livro da editora Moderna, do ano de 2003, coleção Criança Curiosa. Agora responda, sobre o que o texto está falando. O que você descobriu sobre a luz do sol ao ler o texto? Então está bem específico também, não é difícil da criança, não é difícil do respondente dessa prova colocar a resposta, né, dessa prova. Que instrumentos de avaliação pode-se usar? A gente já passou lá atrás, mas aqui tem outros. Olha, atividades escritas, trabalhos de pesquisa, experimentação, maquete, seminário, álbuns, dramatização, exposição oral dos alunos, desenho, produção textual, portfólios e entre outros. Não se limita somente em provas escritas de perguntas e respostas ou de marca X. Tem uma infinidade de possibilidades. Quem merece mais atenção? O professor ou o aluno? Então, a gente vai ver aqui agora algumas provas com sérios problemas. Que acontecimentos marcaram o fim da Guerra Fria? O início do verão. Ué, e se foi o início do verão? Poderia ser, porque colocou errado. Converta 225 graus em radianos e 5π terços em graus. Nem sei ler isso mais. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, não nos deixar cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Os dois foram convertidos. Converta. Olha só a palavra de comando dessa operação. Com base nos conceitos sobre tipos de Estado, responda. A que tipo de Estado a figura refere-se? Qual a frase dita pelo monarca presente na foto? Faça um resumo sobre a Segunda Guerra Mundial. Granada.
Pum! Evacuar, evacuar! Pum! Granada! Parabéns pela criatividade, mas o cara ganhou um 0. Na situação, Brás Cubas confessou ter passado pelas mesmas sensações pelas quais passou a época do emplasto. Que sensações são essas alimentadas por nosso protagonista? Seriam sensações boas? Seriam sensações ruins? Que sensações seriam essas? Oh, Deus, eu me pergunto. É claro que o aluno ele vai aproveitar. Dependendo da forma como você fizer a prova, o aluno já não sabe o que ele vai escrever. Então, e aqui tem várias opções, né? Tem várias provas, várias respostas, né? Que a gente tem aqui exemplos. Qual a função do esqueleto? Invadir o castelo de Grayskull. Que a gente tem aqui várias respostas que os alunos, claro, são muito criativos. Todos os alunos são muito criativos e a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Nós vamos passar agora para a nossa terceira fase.